ficamos nos perguntando, eu fico me perguntando, melhor dizendo, sobre os benefícios que recebemos da parte de Deus. O salmista, num momento de profunda reflexão, no momento de reconhecimento dos favores de Deus, no Salmo 103, ele diz o seguinte: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele responde logo em seguida: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sempre há alguma coisa que possamos fazer para expressar a nossa gratidão, para expressar o nosso amor, o nosso louvor em relação aos benefícios que Deus dá para a gente. Sempre vai haver algo a se fazer de retribuição, de reconhecimento aos benefícios que recebemos da parte de Deus. E são inúmeros os benefícios. E o próprio salmista diz que não se podem ser contados, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E nós temos muitas bênçãos para contar. Nós temos muitas bênçãos para compartilhar uns com os outros. Uma enfermidade que foi curada, um câncer, uma vitória e muitas outras coisas, muitos outros benefícios que Deus nos concede, e muitas vezes nós não conseguimos falar. E a palavra de Deus diz que nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelos benefícios que Ele nos concede e contar as suas maravilhas. E quantas vezes nós recebemos os benefícios de Deus, recebemos a cura, recebemos a libertação, recebemos a renovação, recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos 1000 maravilhas, mas não contamos. Nós precisamos contar as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus faz. E existe um hino que durante muito tempo eu cantei esse hino e canto até hoje, que diz assim: eu quisera ir aos campos missionários, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. E muitas vezes, irmãos, alguém está esperando o seu testemunho, o meu testemunho. Alguém em algum lugar está aguardando ansiosamente eu dizer com a minha própria boca que Jesus é bom e que Deus opera maravilhas. Muitas vezes, num leito de hospital, um doente terminal está te aguardando, está te esperando ali, naquele leito, naquele exato momento, para você dizer para ele o quanto Jesus o ama. E nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus, a sermos agradecidos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, que o Senhor nos tem dado. E a cada dia que passa, o Senhor nos cumula de bens, nos cumula de bênçãos. A cada dia que passa, o Senhor enche os nossos corações de alegria. E o salmista, ele diz: grandes coisas
fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E ainda o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ainda o salmista, no Salmo 15, ele diz: quem entrará no teu santuário, Senhor? Quem está apto a te louvar? Mas nós, muitas vezes, ficamos quietos. Recebemos as bênçãos de Deus e não falamos. Recebemos o benefício e não falamos. Recebemos a cura e não falamos. E muitas vezes nós nos beneficiamos daquilo que Deus tem guardado para nós e nos calamos. E quantas vezes você que foi curado de uma enfermidade, foi curado de um câncer, foi curado de uma tuberculose, foi curado de um tumor, foi curado de uma dor de cabeça aguda, foi curado de uma infecção renal, de uma infecção intestinal, de uma infecção respiratória. Você que estava à beira da morte, num leito de dor, assim como eu estive à beira da morte. E aos meus 12 anos de idade, eu fui descobrir que eu estava acometido com um derrame pleural. Até então, eu não sabia o que era. Eu só me lembro que eu sentia muita febre, muitas dores ao respirar, e eu não sabia dizer para os meus pais o que seria aquele mal. Então eu me calei. Durante algum tempo eu fiquei quieto, não fiz a minha mãe ciente, não fiz o meu pai ciente. E um dia, quando eu fui dar um abraço no meu pai, ele percebeu que a minha temperatura estava mais de 40 graus. Então meu pai me indagou: Mateus, você está muito quente. Isso não é normal. Você está com febre. E foi quando eu fui dizer para minha mãe o que eu estava sentindo. E por pouco, irmãos, não era tarde demais. Minha mãe, naquele mesmo dia, naquela mesma semana, me pegou, me levou para o médico, chegando no Hospital Beneficência Portuguesa, em Petrópolis. Imediatamente, o médico fez os exames e disse à minha mãe: ele vai ter que ficar internado. E nesse exato momento, nós vamos ter que levá-lo para a mesa de cirurgia, porque o estado dele é grave. Eu me lembro que era uma sexta-feira de carnaval. E o médico disse à minha mãe: olha, mãe, se a senhora não trouxesse o seu filho hoje, amanhã, sábado, a senhora não teria mais um filho, porque ele não iria aguentar. E eu confesso, irmãos, que eu já não estava mais aguentando respirar, não tinha mais como respirar. Eu estava chegando a um nível de insuficiência respiratória. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eu fui para a mesa de cirurgia, fui operado, fiquei com dreno 10 dias. E durante aqueles 10 dias eu fiquei no hospital, já com uma agonia assim, sem precedentes, porque eu tinha pavor de hospital. E fiquei ali, me recuperando. Ao cabo de 10 dias, minha mãe foi me visitar, como ia sempre. Ela ia praticamente todos os dias da semana. E toda vez que ela ia me visitar, eu pedia para ela me levar embora. Mãe, me leva embora. Ela: meu filho, você tem que ficar aqui, você tem que se recuperar. E ao cabo de dias, o médico me deu alta. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu pude ir para casa. Eu pude estar com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Mas, queridos,
nós fazemos um plano, mas Deus tem os seus planos para as nossas vidas. E os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus, então, Ele traça outros meios diferentes daqueles que você traçou. E quando eu estava muito bem em casa, eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu havia sentido no início, e o medo tomou conta de mim. Fiquei preocupado e eu fiquei muito triste, porque eu sabia que eu estava sendo acometido novamente do mesmo mal que eu havia sofrido. E quando minha mãe me levou então para fazer a revisão, o médico olhou para mim, olhou para minha mãe e disse: olha, eu sinto muito, mas ele teve secreção, ele teve uma infecção, e ele vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que voltar para o hospital, vai ter que colocar o dreno, tudo de novo, porque infeccionou. Naquele momento, na frente do médico, eu me desesperei, eu chorei e disse para minha mãe: mãe, eu posso morrer, mas para o hospital eu não volto. Minha mãe olhando para mim, já na certeza que eu tinha que voltar para o hospital. E um certo dia, eu, muito pensativo, eu comecei a conversar com Deus. Com os meus 12 anos, comecei a pensar no plano de Deus na minha vida. Falei: Senhor, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me livrar desse mal. Eu quero dizer para o Senhor que eu creio no teu milagre. Eu creio que o Senhor pode manifestar o seu poder e me livrar desse mal. E um certo dia, minha mãe era dirigente de oração, junto com a filha do pastor, a Ivonete, a irmã Ivonete Batista, filha do então pastor Silvio Lopes Batista, que era presidente do campo de Santa Cruz da Serra. E minha mãe, ao sair uma quarta-feira do círculo de oração, ela disse para a Ivonete: ô Ivonete, o Mateus está muito doente, mas ele não quer voltar para o hospital. Vamos lá em casa fazer uma oração por ele. E quando a irmã Ivonete chegou na minha casa, minha mãe disse que ela havia ido orar por mim. Irmãos, eu criei de todo o meu coração. Eu criei com todas as minhas forças. E eu sabia que Deus ia usar a irmã Ivonete e eu ia ficar curado. E naquela oração ela decretou a minha cura. E naquele exato momento eu recebi a cura. Eu recebi a unção do Espírito Santo. E para a glória de Deus, meus queridos, até hoje eu não sinto nada nos meus pulmões. Estão limpos. Ficaram limpos a partir daquele momento. E todo mal que havia, Jesus curou. Jesus tirou de mim. E por isso hoje, sempre que eu tenho um problema muito difícil e às vezes quero entrar em desespero, eu me lembro da mão de Deus. Lembro do que Deus pode fazer. E eu digo uma coisa para vocês: Deus pode fazer. Deus faz milagres. Ainda hoje Ele faz milagres. Mas é preciso que nós creiamos. É preciso que estejamos dispostos a ir aonde o Senhor nos mandar ir. É preciso que estejamos dispostos a caminhar com o Senhor. E você que está me ouvindo agora, seja através da internet, seja através do rádio, seja através de CD, seja através de DVD, eu quero dizer para você:
Se você tem uma enfermidade muito grave, se você tem um problema muito difícil, creia, porque nada é impossível a Deus. Deus precisa ver atitude em você. Deus precisa ver atitude de fé em você. Você tem que estar disposto a caminhar com Deus e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso ficar curado. Eu preciso ficar curada. E muitas vezes, irmãos, nós não recebemos a bênção da parte de Deus porque nós não estamos dispostos a dar a glória ao Senhor. E a Bíblia diz que toda honra e toda glória pertencem a Deus e que a glória dele Ele não divide com ninguém. O que você precisa é contar as maravilhas que Deus fez e faz na sua vida. O que é que Deus tem feito na sua vida? O que é que Deus tem feito na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida da tua família? Deus tem proporcionado a você viver em paz com a tua família. Deus tem sustentado você e a sua família. Muitas vezes você enfrentou dificuldades financeiras na sua casa. Muitas vezes você acordou de manhã e pensou: o que é que eu vou dar para os meus filhos comerem hoje? O que é que nós vamos almoçar? Nós não temos um café da manhã. E quando você menos esperou, o milagre aconteceu. Alguém bateu na sua porta e você foi atender. Era alguém enviado por Deus, mandado por Deus, com pão, com leite, com uma cesta básica. E Deus providenciou para você o alimento e continua providenciando até hoje. E quantas vezes você esteve doente e o Senhor te curou, o Senhor te levantou. Existe um outro corinho que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ser surpresos quanto Deus já fez. Você já parou para pensar e ver de onde você veio, aonde você estava? Você já olhou para trás e viu quantos livramentos Deus te deu? Quantas vezes você estava num ônibus e ao descer daquele ônibus, Deus te deu um grande livramento, porque assim que você desceu, o ônibus foi assaltado. E quantas vezes você estava apressado para chegar no seu trabalho, o ônibus passou cheio, você ficou aborrecido, você ficou chateado, você espraguejou, você xingou, porque o motorista não parou, mas quando lá na frente você pôde ver que aquele ônibus que você perdeu estava caído dentro de um abismo. Aquele ônibus que você perdeu, que não deu para você pegá-lo porque estava cheio demais, tinha batido de frente com outro ônibus e Deus te deu o livramento. Quantas vezes você perdeu o voo e depois você ouviu pela televisão que aquele avião que você deixou de pegar, deixou de embarcar, havia caído. Meus queridos, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz também que tudo contribui para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz enfaticamente: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Então nós não podemos nos esquecer que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece o nosso caminho. Deus conhece a nossa vida. E é preciso crer, irmãos, que Deus transforma as situações adversas em bênçãos. Deus transforma os momentos ruins em bênçãos. Deus transforma as enfermidades em bênçãos. Deus tem planos para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes não sabemos nos portar gentilmente diante de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas você deve agradecer, não só nas coisas boas. Nós temos um costume de dar graças a Deus sempre que recebemos uma bênção, recebemos uma cura, aí damos um culto de ação de graças. Isso tudo é muito bom, isso tudo é plausível, isso tudo nos dá muito orgulho, porque você está demonstrando gratidão e fé diante de Deus. Mas o que a Bíblia diz é muito mais profundo do que isso. Em tudo dai graças. Você tem que dar graça quando nasce alguém. Você tem que dar graças quando morre alguém. Você tem que dar graças a Deus quando a sua despensa está cheia, mas também quando a sua panela está vazia. Você tem que dar graças quando está gozando de saúde, mas tem que dar graças também na enfermidade. Quando um filho seu é salvo, mas tem que dar graças quando ele está nas drogas. Aí você vai me dizer: mas irmão, Deus quer que demos graças por alguém que está nas drogas? Olha, querido, Deus tem um plano na vida de cada um. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes Deus nos prova. Muitas vezes Ele coloca um mal, uma enfermidade nas nossas vidas, na nossa casa, para que nós o conheçamos. Eu quero dizer para vocês que o povo de Israel sentiu-se humilhado ao verem o gigante Golias. Mas Davi, aonde o povo via uma derrota, Davi estava vendo vitórias. Aonde o povo via um gigante, Davi estava vendo um homem derrotado. Golias não veio para humilhar Davi, Golias veio para exaltar Davi. Golias veio para que Deus mostrasse a sua glória ao seu povo. Muitas vezes, a dificuldade que você tem na sua vida não é para te derrotar, mas é para que você seja exaltado, mas é para que Deus manifeste o seu poder. Assim que Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro disseram para Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: ele não morreu, mas ele dorme. Essa enfermidade, essa morte, é para a glória de Deus. Deus usa de meios, os mais difíceis, os mais incompreensíveis, para mostrar que Ele pode fazer milagres na sua vida. Um certo jovem, ele era um soldado do exército e até então solteiro, mas ele tinha uma noiva muito abençoada. Ele tinha uma noiva que foi dada por Deus. E ele estava muito feliz com a ideia do casamento. Então ele chamou o capelão daquele exército, chamou aquele pastor e disse: pastor, estou muito feliz, porque nós vamos nos casar, porque Deus tem nos abençoado e eu encontrei a pessoa certa para a minha vida. E o pastor então olhou orgulhoso para aquele jovem e o abençoou. O tempo passou e eles então se casaram. Viviam uma vida muito feliz, uma vida
muito abençoada diante de Deus, nada lhes faltava. E depois de 6 meses de casados, a esposa daquele jovem rapaz, ela teve um problema de esquizofrenia. Ela passou a sofrer de doença mental. Então aquele rapaz ficou muito desesperado. Ele ficou muito desiludido. E ele procurou o capelão. Depois que a sua esposa ficou internada, ele procurou o pastor novamente. E ele fez um desabafo com o pastor. Ele disse: olha, pastor, nós sempre fomos bons crentes. Eu e minha esposa sempre demos os dízimos, as ofertas, sempre fomos tementes a Deus. Mas eu não entendo, pastor, por que veio sobre nós tamanha desgraça? Será que Deus não gosta mais de nós? Porque a minha esposa era saudável. Agora ela não sabe mais diferenciar o certo do errado. Ela não sabe mais nem quem ela é. O pastor, olhando para aquele rapaz, lhe perguntou: meu filho, você já agradeceu a Deus porque a sua esposa ficou doente, ficou louca? Aí ele olhou para o pastor espantado e disse: que isso, pastor? Certamente Deus não quer que a minha esposa fique doente, fique louca. O senhor quer que eu agradeça a Deus por uma desgraça? O pastor olhou para ele e disse: filho, Deus certamente não quer que a sua esposa fique louca, mas Deus sabe o que é melhor para ela. Isso que ela está passando é um processo de Deus na vida dela. Deus vai fazer com que ela saia dessa situação melhor do que ela entrou. Deus tem planos, filho. Então você precisa crer. Você precisa aprender que quando você agradece, significa que você está demonstrando fé diante de Deus. Então, você vai agradecer, meu filho, disse o pastor àquele rapaz. Você vai agradecer a Deus porque a sua esposa ficou doente, mas vai agradecer a Deus também já pela cura dela. Antecipadamente, você vai dar uma festa. Você vai alargar bem a sua tenda e vai dar uma festa. E vai dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque até hoje a minha esposa esteve doente, esteve louca, mas a partir de hoje eu estou cantando o hino da vitória, porque a partir de hoje ela está curada em nome de Jesus. E aquele rapaz, mesmo sem entender o que o pastor estava dizendo, naquele momento, ele preferiu obedecer. E ele então fez a oração junto com o pastor. Ele disse: Senhor, muito obrigado, porque a minha esposa está doente. Eu sei que o Senhor tem um plano na vida dela e sabe o que é melhor para ela. Eu te agradeço porque até hoje ela sofreu com essa enfermidade. Mas a partir de agora, eu creio na vitória. Eu creio que ela está curada. Sabe, queridos, a partir daquele momento que aquele jovem orou e confiou em Deus, ele colocou Deus sobre todas as coisas. Porque quando você agradece a Deus por um milagre que ainda não aconteceu, você está dizendo para Deus: eu creio que o Senhor pode tudo, que o Senhor é um Deus milagroso, que o Senhor é um Deus que tem poder e que não há outro Deus além de ti. Naquele momento Deus assinou a vitória daquele rapaz. Meus amados, Deus transforma as situações adversas em bênçãos. Então, uma semana se passou e aquele moço voltou para sua casa. E num período de sono, ele deitou para descansar um pouco. Deus lhe deu uma visão. Deus disse a ele assim: meu filho, vá até o hospital e imponha as mãos sobre a sua esposa.
e declare que ela está curada em nome de Jesus e eu vou curá-la. E aquele rapaz então ficou muito radiante. Ele voltou ao exército e conversou com o capelão. Chamou o pastor e disse: pastor, eu estou muito, muito alegre. E o pastor disse: por que, meu filho? Porque eu tive uma revelação de Deus enquanto dormia. Deus mandou que eu fosse no hospital e orasse pela minha esposa e ela ficaria curada. O pastor olhou para ele e disse assim: eu concordo com você que quando você chegar no hospital e orar pela sua esposa, ela vai ficar curada. Porque o que duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra é concordado no céu. Deus vai te dar a vitória. E ele então foi. Ele foi crendo na palavra do homem de Deus. Chegou no hospital, os médicos estavam ali ao redor do leito da esposa daquele jovem, fazendo as avaliações. Ele entrou, pediu licença e disse: doutores, me dê licença, por favor, que eu preciso fazer uma coisa que Deus mandou. E os médicos, atônitos, olhando para ele, ele disse: olha, Deus mandou que eu orasse pela minha esposa e ela vai ficar curada. E um dos médicos, olhando para os outros, disse assim: olha, eu acho que nós vamos ter que preparar mais uma cama, porque esse aí também não está bom não. Aí ele, mesmo ouvindo aquela piada do médico, ele se ajoelhou, impôs as mãos sobre a esposa e disse: ser curada em nome de Jesus. E levantou-se, despediu-se dos médicos e foi tranquilo para casa, crendo no poder da palavra de Deus, crendo no poder do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus afasta as trevas, o nome de Jesus ressuscita os mortos, o nome de Jesus cura os enfermos. E ao cabo de uma semana, ele estava em casa e recebeu um telefonema. Era alguém do hospital, dizendo para ele comparecer no hospital urgente. E ele então por um instante pensou: ah, meu Deus, será que aconteceu algo de pior com a minha esposa? Ele então foi depressa para o hospital. Chegando no hospital, sua esposa sentada na cama, os médicos em volta dela, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Ela, que não reconhecia ninguém, quando olhou para ele já o reconheceu, o abraçou, chorou. A boa notícia que ele recebeu foi que a sua esposa estava curada. E os médicos disseram: olha, inexplicavelmente, ela recobrou a memória e sentou na cama, ela está bem. Fizemos os exames, nada consta em seu organismo. Ela está excelente. Você já pode levá-la para casa. Eles então foram para casa. Você sabe que aquela mulher passou a ser uma serva de Deus ainda mais fiel. Aquele casal passou a servir a Deus com mais afinco, com mais veemência. Porque, queridos, que quanto maior for o milagre de Deus na sua vida, maior é a sua gratidão, maior deve ser a sua fé, maior deve ser o seu amor. E muitas vezes a gente passa por caminhos obscuros, por caminhos perigosos, que só vamos nos dar conta de que recebemos o milagre depois que chegamos lá na frente. Aí você vai perceber que Jesus te guardou, que Deus realmente esteve com você durante todo aquele período, durante todo aquele tempo, mesmo que você não tenha percebido. Mas você vai ver lá na frente que o seu estado era para morrer, que aquela enfermidade que você estava com ela era muito pior do que você pensava. Mas Deus te deu o livramento. Você, nesse exato momento, deve parar um pouco e refletir
sobre os benefícios que o Senhor te tem dado. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já deu graças a Deus porque você está doente? A sua oração hoje deve ser: Senhor, obrigado por essa enfermidade que se apoderou do meu corpo, porque até hoje eu estive doente, mas daqui para frente eu creio, Cabrita sábida, que eu estou curado, que eu estou curada, em nome de Jesus. Eu creio na vitória. Hoje você vai orar, querido, desse jeito, dessa maneira. Você que tem um marido que bebe, você que tem um marido no mundo que te maltrata, que não te compreende, você vai orar e Deus vai trazer o seu marido de volta. Você vai orar pela vida dele, agradecer a Deus, porque o Senhor permitiu que ele fosse para a bebida, que ele fosse para as drogas, mas que a partir de hoje, a partir de agora, ele está liberto em nome de Jesus. E pode levar 1, 2, 3, 4 dias, 1, 2, 3 meses. Você já decretou a vitória. E você já vai começar a agir como se você já tivesse tomado posse da vitória. Toda vez que o seu marido chegar bêbado em casa, você vai olhar para ele e vai dizer: entre, homem de Deus, entre, servo do Senhor. Leva ele para o banheiro, dê um banho nele, esquenta a comida, dê para ele, faz um chazinho quentinho e dá para ele. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: mas minha irmã, a senhora está com algum problema, a senhora está doente, esse homem não vale nada. Você vai dizer assim: olha, eu estou cuidando bem do servo do Senhor, porque o Senhor vai trazer o meu esposo de volta. Você crê nisso? Então dê graças a Deus. Você que tem um filho no mundo, nas drogas, você vai começar a agradecer a Deus pela vida do seu filho. Você vai dizer que se Deus permitiu que ele fosse para as drogas, é porque Deus quer ensiná-lo. Deus tem um plano na vida dele. Lembre-se de uma coisa: há poder nas suas palavras. Quando você profetiza em nome de Jesus, Habitu Sigébia, o Senhor assina embaixo. E ele então assina e promulga e faz cumprir o que saiu da sua boca. Aprenda, querido, aprenda, querida, a profetizar a vitória, a profetizar a cura, a profetizar portas abertas. Aprenda a profetizar em nome de Jesus que você tem paz, que a sua vida vai mudar, que a vida da sua família vai mudar e que você está curado, que você está curada em nome de Jesus. Um certo pastor gozava de muita saúde, então era um exímio pregador do Evangelho. Pregava, abençoava muitas vidas. Um certo dia, ele foi ao médico e descobriu que estava com câncer de estômago. E o médico disse para aquele pastor: olha, o senhor não vai poder comer assim, quase nada. O senhor vai ter que comer muito pouca coisa. Vai ter que ter uma dieta rigorosa, porque o senhor está com câncer no estômago. E aquele pastor, então, por um instante, ficou preocupado. Ele ficou preocupado e então ele foi para o hospital. Durante 10 anos, ele sofreu com aquele câncer. E quando ele estava já nas últimas, que ele já não aguentava mais lutar contra aquele câncer, uma irmãzinha, a mais humilde da sua igreja, foi visitá-lo no hospital. Então, quando aquela irmã chegou naquele hospital, ela então saudou aquele pastor com a paz do Senhor. E ele disse: ah, minha irmã, eu estou tão mal, porque eu acho que está chegando a minha hora. E aquela irmãzinha olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor já deu graças a Deus porque o senhor está com esse câncer que está te consumindo? Ele olhou para ela e disse: mas minha irmã, como é que eu vou dar graças a Deus
por uma doença que está acabando comigo, eu estou quase morrendo. Deus não quer que eu tenha câncer, irmã. Deus me quer com saúde. Aquela irmãzinha, dando uma lição de fé no pastor, disse: ora, pastor, certamente Deus não quer que o senhor morra e nem quer que o senhor tenha câncer, mas Deus permite que as doenças se aproximem de nós. Deus permitiu que esse câncer entrasse no senhor. É porque Deus tem um plano na sua vida. Deus sabe o que é melhor para o senhor. E esse câncer não é para a sua morte, é para a glória de Deus. Deus vai glorificar o nome dele através desse câncer. Porque durante 10 anos, Deus mostrou para todo mundo que o senhor estava doente e que não tinha mais jeito para o senhor. Os médicos te desenganaram. Mas agora Deus vai te curar. E aquelas pessoas que viam que o senhor ia morrer, vão vê-lo com vida. E vão vir para Deus. Vão ser salvas. Então, pastor, só deve agradecer a Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida. E o pastor então parou. O homem de Deus foi tocado pelo Espírito Santo. E naquele momento ele agradeceu a Deus. Eu acho até que aquele pastor deve ter feito como Ezequias. A oração de Ezequias. Ele agradeceu o Senhor. Eu sei que o Senhor não quer que eu fique doente. Não quer que eu morra de câncer. Mas certamente o Senhor tem um plano na minha vida. E por isso permitiu que esse câncer me atormentasse durante 10 anos. Mas eu creio que a partir de agora eu estou curado. Eu creio que o Senhor pode extirpar do meu organismo este câncer, em nome de Jesus. E sabem, queridos, que o pastor acabou de fazer essa oração e ele então foi exercitar sua fé. A cura foi instantânea. Ele disse assim: se o que essa irmã falou é verdade, e se o que eu orei é verdade, se há poder nas minhas palavras, e se eu creio realmente que eu estou curado, então eu vou fazer prova de Deus. E o pastor então pediu que trouxessem para ele uma costelinha de porco. Sabe o que é costelinha de porco, né? Para quem está com problema de estômago, para quem está com câncer, é um santo veneno. E ele então comeu. Mas sabe por que ele pediu a costelinha de porco? Porque se ele bebesse um copo d'água, ele colocava para fora. Na mesma hora ele vomitava. Porque o organismo dele já não aceitava mais comida. O estômago já não aceitava mais alimento. Então ele pediu uma costelinha de porco porque era light, né? Vamos dizer assim. Ele então comeu. Ele disse: eu vou ver agora se eu estou curado. Porque se eu bebo um copo d'água eu ponho para fora, imagine isso aqui. Ele comeu a costelinha de porco assadinha e sentiu que estava saborosa, gostosa. Comeu o primeiro pedaço, comeu o segundo, não sentiu dor, não deu enjoo, não deu náuseas. Ele não teve reação contrária nenhuma. Ele começou então a comer. Comeu, pediu um sorvetinho, pediu outra coisa, foi comendo. Aí ele se alegrou em Deus e disse: glória a Deus, eu estou curado. E ele pôde perceber que naquele momento ele já estava curado. Bastava apenas ele dar graças a Deus. Aquele câncer só estava esperando ele agradecer a Deus pela vitória. Olha só, durante 10 anos ele ficou enfermo. Ele levou 10 anos para dar graças a Deus pela doença. Levou 10 anos para dar graças a Deus pela cura. E levou 10 anos para ficar curado. Se ele tivesse feito isso logo no primeiro momento, ele já estaria curado. Sabe por quê que às vezes você está tanto tempo enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma doença, enfrentando o álcool, enfrentando as drogas? Porque você não parou para dar graças a Deus.
você ainda não disse graças a Deus. Você ainda não parou para dizer a Deus que Ele é poderoso e que a qualquer momento Ele pode te dar vitória. É por isso que você ainda está doente. É por isso que você ainda está atravessando momentos difíceis. Mas se hoje você parar tudo que você estiver fazendo e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque até hoje eu estive doente, até hoje eu estive desempregado, até hoje eu estive perseguido, até hoje eu estive triste, até hoje eu estive com problemas emocionais, até hoje eu estive com problemas de coração, até hoje eu estive em dificuldades, mas a partir de agora eu creio que o meu problema já foi solucionado, e eu te dou graças por tua providência na minha vida, por tua cura na minha vida. Eu te dou graças pela libertação do meu filho, te dou graças pela libertação do meu marido, te dou graças porque o Senhor vai trazer a minha esposa de volta, te dou graças porque o Senhor vai abrir as portas de emprego, te dou graças porque o Senhor vai mandar livramento na minha casa e na minha vida. Se você fizer hoje, querido, essa oração e começar a agradecer a Deus, você vai ver que o seu ânimo vai mudar. Você vai começar a sorrir. Comece a dar festa. Comece a fazer culto de ação de graças. Ah, mas eu não recebi ainda a vitória. Você tem fé? A Bíblia diz que fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê e é a prova daquilo que a gente espera. Então, se você tem fé, então comece a agradecer a Deus. Então comece a cantar o hino da vitória. Comece a ver aquilo que não existe como se já existisse. Comece a chamar pelo nome aquilo que ainda não existe. Comece a ver a tua casa abençoada. Comece a ver o teu filho abençoado, a tua filha, o teu esposo, o teu marido, a tua esposa. Comece a ver os teus vizinhos libertos. Comece a ver as portas abertas. Comece a ver a mudança na sua vida. Em nome de Jesus. Receba a vitória, receba a bênção, receba a cura, em nome de Jesus.